Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Podem se sentar, por favor. Amanda e Priscila também, bem-vindas. Esse é o dia que vocês escolheram para ser o dia da família de vocês. A partir de agora, apesar das datas que vocês já viveram, hoje é o dia mais importante da vida de vocês como casal. E esse poderia ser mais um casamento, esta mais uma cerimônia comum, mas não. É a celebração que marca o grande dia da vida de duas poderosas escorpianas que decidiram unir-se para que o mundo conheça a força do amor que vocês carregam. O que poderia parecer comum nessa história, como algumas outras cerimônias que eu já celebrei, é o fato de vocês terem se conhecido na escola, mais precisamente no Instituto Federal de Capivari, certo? Mas não há nada de comum em uma história cujas protagonistas simulavam uma amizade que na verdade já era amor, elas que não queriam ver. E esse amor nasceu disfarçado, como aquele ciúme, aquela proteção, um interesse velado, um oferecimento singelo de aquecer as mãos geladas da Priscila, algo muito próximo de um "eu quero cuidar da sua vida, então presta atenção em mim". Os intervalos das aulas eram o espaço ocupado por esse romance com sabor de livro juvenil. E o pós-aula, até que o dia seguinte amanhecesse para se verem na escola novamente, tornava-se a parte mais difícil do dia. Mas o tempo, esse mestre dos encontros, foi mudando as coisas. As duas foram se aproximando pouco a pouco. As mensagens pelo celular tornaram-se mais frequentes, os encontros já não eram raros. E aqui nós precisamos tocar em uma realidade que muitos dos presentes aqui talvez não alcancem a dimensão. A luta, a dor e a leveza dessa caminhada. Quando casais LGBT precisam apresentar os seus afetos ao mundo, para os amigos, para a família, e na maioria das vezes a estratégia que a gente tem é apresentar como amiga. A gente não tem essa facilidade de apresentar de cara como a minha namorada. E foi o que aconteceu na história de vocês. Mas aqui a gente tem um capítulo diferente de tantas outras histórias por aí. É o capítulo em que a família olhou para vocês, acolheu, tratou com carinho e com cuidado. É o momento em que as famílias compreenderam a grandeza e a sinceridade desse amor. E foi sob essa certeza que, decididas e convictas do que sentiam, Amanda e Priscila deram o primeiro beijo em 19 de maio de 2014. Nervosas como se fosse a primeira vez, né, de um beijo, como agora. Mas aquele era o primeiro beijo dessa linda e grande história que nós estamos celebrando e contando aqui hoje. Sabe, Pri, com certeza aquele foi o melhor gol que você poderia ter feito naquele primeiro jogo que a Amanda foi te assistir, né? O primeiro jogo você venceu, que era conquistá-la. Dali em diante as coisas ganharam o mundo, no tempo de vocês, que vocês mesmas dizem ter sido um pouquinho mais demorado para um casal de mulheres. Elas decidiram dividir o mesmo teto. Um lar construído sobre conquistas, lutas, afetos e o prazer de saber que já não estavam mais sozinhas. Tinham uma a outra ao lado. E isso aconteceu precisamente em 15 de dezembro de 2015. Hoje, mais do que celebrar o caminho percorrido até aqui, nós queremos celebrar o que vem pela frente, o futuro que começa hoje. A história de vocês, meninas, nos faz refletir muito sobre cuidado. Se a gente vai lá para o dicionário buscar o significado dessa palavra, a gente vai encontrar algo como a forma de agir com preocupação, a atenção que se dedica a alguém ou a atividade que requer zelo. E é exatamente isso que a gente encontra no relacionamento de vocês. Quando nós ouvimos a história do amor que vocês contam. Por exemplo, aquele dia que a gente estava conversando, a Amanda estava longe, né? Estava em Minas Gerais. Quando vocês estão longe, pelo trabalho ou por qualquer outra coisa, vocês estão cheias de atitudes que denotam preocupação. O dia a dia de vocês é baseado numa atenção recíproca entre as duas. E quando vocês se olham, ninguém, absolutamente ninguém pode negar que existe um olhar de zelo, de afeto, de cuidado. Não dá mais para contar a história da Amanda sem a Priscila, e também não dá mais para contar a história da Priscila sem a Amanda. As histórias se fundiram. Até mesmo naquele período em que vocês se viram obrigadas a morar separadas por um ano na casa dos seus pais, para pensar no futuro. Aquilo era uma atitude de carinho, de zelo, pensando no futuro que vocês estavam construindo.
A base sólida que vocês têm hoje é fruto da maturidade daquelas meninas do passado, que souberam respeitar o tempo, mesmo diante de alguma dor ou de alguma frustração que poderia ter acontecido. Afinal, a história de vocês funciona como uma bela fórmula química, essa matéria que vocês dominam tão bem. E aí me corrijam se eu estiver errado, mas para que uma fórmula seja corretamente escrita, compreendida e estável, ela exige alguns elementos obrigatórios, como letras maiúsculas, minúsculas, né? Cada pequeno símbolo, número subscrito indicando a quantidade exata de átomos. Assim é a relação de vocês. Na reação química da vida de vocês, os elementos essenciais acabaram ganhando nome para formar ainda melhor essa relação. O Noah, a Cookie, a Teodora, o Toby, que estão aqui. Esses 4 patudos são os átomos que equilibram e dão vida à molécula da família que vocês estão construindo. E nessa equação perfeita, a Priscila aprendeu com Amanda o elemento mais bonito da física da alma. Aprendeu a ter sonhos, a olhar para o horizonte e acreditar no que está por vir. Amanda transformou o viver por viver da Priscila em um desejo real de construção, de organização. Vocês nos ensinam que a constante que mantém esta fórmula intacta ao longo dos anos não é o papel assinado, mas é o fato de vocês se escolherem todos os dias. É claro que nenhuma fórmula se constrói sozinha. Ela é cercada de catalisadores, pessoas que aceleram o nosso amor. Olhem para trás um pouquinho. Olha quem está aí para somar esse amor, quem está fazendo acontecer o dia de hoje. E além dessas pessoas que estão aqui hoje, meninas, que estão celebrando com vocês esse futuro brilhante, o coração de vocês também faz hoje uma pausa silenciosa de gratidão. Há uma presença que hoje a gente não consegue ver com os olhos, mas que se faz sentir no calor desse altar. A Mayara, amiga tão querida que partiu e está eternizada na essência dessa comemoração. O afeto dela permanece como um elemento invisível, mas indestrutível, abençoando a vitória e a felicidade de vocês duas. Que vocês continuem sendo essa fórmula perfeita de amor, cuidado e escolha diária. Que esses 12 anos que foram vividos até aqui sejam imensamente multiplicados, cheios de abundância, de prosperidade, de planos. Que o futuro de vocês seja exatamente como vocês projetaram. Um roteiro sem fim de viagens, explorando novos estados, novas cidades, novos restaurantes, colecionando memória em cada canto do mundo. Que nunca falte a diversidade de bares e baladas para vocês se divertirem, mas que o silêncio de estarem apenas uma ao lado da outra continue sendo o lugar mais confortável e abraçador do mundo. E que o próximo capítulo, tão desejado por vocês duas, chegue com a bênção da maternidade. Que a casa de vocês se encha com a bagunça gostosa de um filho, de uma filha, para que vocês possam ensinar a essa nova geração o que vocês mesmas aprenderam até aqui. Que a vida é muito mais bonita quando a gente decide transbordar amor. Transbordar amor, uma na outra. Amanda e Pri, que o nós de vocês seja sempre a sua maior e melhor viagem. Que vocês sejam muito, muito felizes. E agora eu quero convidar a Esther para trazer as alianças até o altar como símbolo desse amor que a gente renova hoje. Nós vamos fazer agora a troca das alianças. Mas antes disso, eu queria dizer o seguinte, as alianças, elas vão ser agora o símbolo que vai lembrar vocês todos os dias desse dia de hoje. A aliança, ela tem esse formato circular exatamente para lembrar que esse amor não teve lá um começo exato, né? A gente não sabe precisar. Foi lá em maio, foi lá no colégio, né? E é um amor que não tem fim. É a dedicação do tempo que vocês terão agora 24 horas por dia em favor da outra. Aquilo que vocês fazem, mesmo que vocês não estejam pensando exatamente, eu estou fazendo isso para Pri, eu estou fazendo isso para Amanda, você está fazendo isso. E as alianças, antes de entrarem nos dedos de vocês, que a ideia é não sair mais, elas precisam ser abençoadas, certo? E eu nem ouso abençoar essas alianças, já que nós temos aqui mãos que provavelmente já abençoaram muitas pessoas na caminhada da vida,
Mãos que já estiveram muitas vezes sobre a cabeça de alguém para acalmar, mãos que já foram colo para alguém por muito tempo, mãos que já abraçaram, mãos que já despediram, mãos que já deram boas-vindas. E são as mãos da avó. Então eu vou até lá e vou pedir para a avó colocar as mãos sobre a aliança para que ela seja então abençoada antes de entrar nos dedos de vocês. Posso? Pode. Amanda, Recebe essa aliança como símbolo do amor que nos une, como símbolo do amor que nos une, da promessa do meu respeito, da promessa do meu respeito, do cuidado que eu escolho cultivar a cada dia do cuidado que eu escolho cultivar a cada dia e da certeza da minha presença. e da certeza da minha presença. Coloca a aliança, dá um beijinho na aliança. Priscila Recebe essa aliança, recebe essa aliança símbolo do amor que nos une, como símbolo do amor que nos une, da promessa do meu respeito, da promessa do meu respeito, do cuidado que eu escolho cultivar a cada dia do cuidado que eu escolho cultivar a cada dia e da certeza da minha presença. e da certeza da minha presença. Coloque, dá um beijinho na aliança. Podem virar para mim de novo. Senhoras e senhores, o que nós assistimos aqui hoje é a maior prova de amor que o ser humano pode ter. Quando você entrega a sua vida para uma outra pessoa, você está entregando tudo que você mais tem. E casar é isso, é essa entrega. Aqueles que provavelmente em algum momento da vida duvidaram do amor, hoje vocês estão aqui para provar que o amor é possível, que o amor é real, que o amor é o que move a vida de vocês enquanto casadas. Todos os dias que a Priscila levantar para trabalhar, vai ter ali um quê de Amanda, estou fazendo isso por nós. Todos os dias que a Amanda levantar para trabalhar, vai ter um quê de Priscila, faço isso por nós. Faço isso pelos nossos filhos de 4 patas, faço isso pela nossa casa, por aquilo que a gente tem construído. A partir de hoje, meninas, as prioridades de vocês é a família de vocês. A prioridade de vocês é a família que vocês estão construindo. Pensem sempre nisso. O casamento de vocês é o incentivo para que a família de vocês se fortaleça ainda mais. Os amigos são super importantes, as famílias são super importantes, mas nada deve ser mais prioridade do que a família de vocês, a família que vocês estão construindo hoje. Isso é a prioridade a partir de hoje na vida de vocês, como já tem sido há bastante tempo, né? Mas a partir do momento que vocês oficializam isso, que vocês param Capivari, né? Pararam Capivari para o casamento, a partir deste momento vocês passam a adotar como prioridade ainda mais forte na vida de vocês a construção que vocês estão fazendo dessa família. Eu quero agradecer muito, porque celebrar a história de vocês foi algo muito especial para mim. Celebrar a história de 2 mulheres poderosas, destemidas e determinadas, é algo que com certeza vai ficar marcado na minha história como celebrante, que eu vou lembrar por muitos e muitos anos. Na verdade, acho que não esquecerei dessa história. Ter conhecido vocês foi extremamente incrível, porque aquele dia que vocês choraram no dia da entrevista ficou muito marcado pra mim. Dificilmente as pessoas choram naquele momento, né? Choram hoje, mas no momento da entrevista, não. Mas eu desliguei de vocês aquele dia e fiquei pensando, falei, caramba, como esse amor ele transcende de fato coisas básicas, coisas normais. Eu não esperava ser surpreendido com lágrimas naquele dia. E pra mim foi muito importante, porque pra mim foi ver o quanto a sinceridade, o quão real o amor de vocês é. Celebrem isso todos os dias. Hoje é essa grande festa. Amanhã vai ser um pouquinho menor, segunda um pouquinho menor para as pessoas, mas para vocês ainda vai ser o dia de celebrar o fato de vocês estarem juntas e de estarem construindo este amor. Sejam felizes, muito, muito felizes. Que o amor que hoje se prova, grande o suficiente para caber em todo o universo e na simplicidade de um beijo, seja a vossa eterna medida de felicidade. Com a bênção de todos os que estão aqui, que vos amam, eu vos declaro, Amanda e Priscila, casadas, podem selar a união com um beijo.